audição é um sentido responsável pela captação e a interpretação dos sons no ambiente. Esse projeto envolve a transformação das ondas sonoras e pulsos elétricos que são enviados ao cérebro para serem processados. Além da percepção sonora, a audição também auxilia na localização do espacial dos sons. As principais estruturas. A audição ocorre por meio de um sistema complexo localizado no ouvido, que é dividido em três principais partes, que é a orelha externa, média e a interna. A orelha externa contém o pavilhão, que é uma auricular, que é uma estrutura cartilaginosa que capta as ondas sonoras e direciona os canais auditivos. Os próprios canais auditivos que conduzem as ondas sonoras até os tímpanos. E na orelha média, o próprio timo, membrana que vibra em resposta às ondas sonoras, os ciclos do ouvido, que é o martelo, bigorna e o estribo, pequenos ossos que amplificam e transmitem as vibrações do tímpano para a orelha interna. A orelha interna possui a clórea. Ela é uma estrutura em forma espiral que contém células ciliadas sonoras responsáveis pela conversão das vibrações em impulsos elétricos. Os nervos vestibulo-coclear, que conduz os sinais elétricos gerados na cóclea até o córtex auditivo no cérebro. As células especializadas. Sobre as células especializadas, a gente tem as células ciliadas da cóclea, que transduzem as vibrações dos sinais elétricos. Elas possuem pequenos prolongamentos chamados de estereocílios, que se movem em resposta às vibrações do líquido interno da cóclea. Esse movimento gera um potencial elétrico que ele é transmitido até o cérebro. Sobre os processos fisiológicos. Os sons, eles entram no organismo pela orelha, passam pelo canal auditivo, que amortece as ondas sonoras e as conduzem até o tímpano, e o som ele causa uma pressão no tímpano que gera um movimento em três pequenos ossos, o martelo, a bigorna e o estribo. Esses ossos eles estimulam a cóclea, em um órgão que é cheio de líquido que recebe o som através das ondas. Na cóclea, os sons eles são decifrados e transmitidos para o cérebro através do nervo auditivo, ou seja, esses estímulos elétricos eles viajam pelo nervo vestíbulo coclear até o nervo auditivo, onde eles vão ser traduzidos. Os impulsos nervosos eles então chegam ao córtex auditivo e os sons eles são interpretados lá. A localização espacial dos sons ocorre no cérebro, onde eles vão ser analisados a diferença de tempo e intensidade com que os sons vão chegar a cada ouvido, para determinar a sua origem no espaço. Esse processo ele é fundamental para a percepção do ambiente e também para a comunicação. Sobre a patologia. A perda auditiva sensorineural, que é um dano das células ciliadas ao nervo auditivo. Ou seja, é a perda auditiva sensorineural que ocorre devido ao dano das células ciliadas na cóclea ou no nervo auditivo, que ela pode ser causada pela exposição prolongada a altos sons. Então os fones de ouvido podem também estar relacionados. O envelhecimento também, que é a infecção e doenças genéticas, e o uso de medicamento ototóxico. Então a perda auditiva pode comprometer a comunicação e a qualidade de vida, podendo ser tratada com o uso de aparelhos auditivos ou implantes cocleares, dependendo da gravidade do quadro do paciente. A gustação é um sentido especial responsável pela percepção de sabores, constituído para a seleção dos alimentos, ativação do apetite e defesa contra substâncias potencialmente tóxicas.
Esse sistema sensorial envolve uma complexa interação entre células receptoras, neurotransmissores e vias neurais que levam a informação ao cérebro. Primeiramente, eu vou estar falando das principais estruturas para a detecção dos sabores, que ocorre na língua, mais especificamente nas papilas gustativas, que contém estruturas chamadas botões gustativos. Existem 4 tipos principais de papilas. Tem as papilas fuliformes, localizadas na ponta e nas laterais da língua. Contém poucos botões gustativos. Tem as papilas filiformes, que não possuem botões gustativos, mas contribuem para texturas e manipulação dos alimentos. E tem as papilas foliadas, situadas nas laterais posteriores da língua, apresentam uma grande quantidade de botões gustativos. E tem as papilas valadas, ou circunvalares, localizadas na parte posterior da língua, contém a maior concentração de botões gustativos. Dentro dos botões gustativos estão as células gustativas especializadas, que contêm receptores sensíveis a moléculas químicas dos alimentos. São essas células gustativas especializadas que detectam os 5 sabores básicos: os doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami. Cada sabor é percebido por mecanismos distintos. O sabor doce é ativado por açúcares e alguns aminoácidos que se ligam a receptores acoplados à proteína G, desencadeando cascatas intracelulares que resultam na ativação da célula gustativa. O sabor salgado é detectado pela entrada direta de íons de sódio em canais específicos, causando despolarização da célula e ativação da resposta neural. O sabor azedo ocorre devido à presença de íons de hidrogênio, que bloqueiam o canal de potássio e promove despolarização celular. O sabor amargo, muitas vezes associado a substâncias tóxicas, é ativado por receptores do tipo GPCR, desencadeando uma resposta intracelular que leva à liberação de neurotransmissores. Por fim, o sabor umami está relacionado à presença de aminoácidos glutamato. É detectada por receptores específicos que ativam vias de sinalização responsável por aumentar a resposta celular. Essas respostas estão em contato com fibras nervosas que transmitem os impulsos para o cérebro. Aqui a gente pode ver o amargo, o azedo lateral, o salgado, o doce e o umami. Processo fisiológico. O processo fisiológico da gustação começa quando substâncias químicas presentes nos alimentos entram em contato com as papilas gustativas da língua. Essas substâncias, que são solúveis em água ou saliva, interagem com receptores específicos das células gustativas dos botões gustativos. Quando uma substância química, como açúcar ou sal, se liga a um receptor nas células gustativas, ocorre uma mudança na membrana dessas células. Essa mudança provoca uma despolarização da célula gustativa, gerando um potencial de ação. O potencial de ação é um sinal elétrico que percorre os neurônios responsáveis pela transmissão da informação gustativa. As células gustativas elas estão conectadas a fibras nervosas que compõem 3 nervos principais responsáveis pela condução dos impulsos. O nervo facial, que inerva os 2 terços anteriores da língua, o nervo glossofaríngeo, que é responsável pela condução do terço posterior da língua, e o nervo vago, que transmite informações gustativas da faringe e da epiglote. Esses nervos eles conduzem os sinais elétricos até o núcleo do trato solitário, localizado no tronco encefálico. A partir do tronco encefálico, a informação gustativa é transmitida para o tálamo, que atua como uma estação de retransmissão para várias áreas do cérebro. Finalmente, o impulso ele chega ao córtex gustatório, localizado na região insular e opuncular do cérebro, onde ocorre a percepção consciente do sabor. Neste ponto, o cérebro ele interpreta os sinais e os associa com as outras informações, como o contexto alimentar, a experiência prévia e até mesmo a sensação de prazer ou a aversão. Esse processo, que envolve a ativação de receptores especializados, a condução de impulsos nervosos e a interpretação cerebral, é fundamental para a nossa interação com os alimentos e a manutenção da nossa saúde.
já que a percepção dos sabores auxilia na escolha dos alimentos e na detecção de substâncias potencialmente tóxicas. Agora eu vou estar falando um pouco sobre uma patologia relacionada à gustação, que é a geusia. É a perda da percepção do paladar. A geusia, como eu falei, é a perda parcial de palativas ou falhas nos receptores gustativos. Causas comuns incluem infecções, traumas, deficiências nutricionais ou doenças neurológicas, como a Covid-19. Isso resulta na incapacidade de perceber os sabores, afetando a alimentação e a detecção de alimentos potencialmente perigosos. Em resumo, a gustação ela é um sentido essencial que nos permite perceber e diferenciar os sabores, influenciando na nossa alimentação, nutrição e até mesmo a proteção contra substâncias nocivas. Esse processo envolve uma complexa interação entre as células receptoras, neurotransmissores e vias neurais que transmitem a informação até o cérebro, onde os sabores são interpretados. Além disso, a gustação ela está diretamente conectada aos outros sentidos, como o olfato e o tato, enriquecendo a nossa experiência alimentar. Alterações nesse sistema podem impactar significativamente a qualidade de vida, como ocorre na algésia, como eu já falei. Portanto, aprender a fisiologia da gustação é fundamental para entender como o nosso corpo processa os estímulos do ambiente e como isso afeta nossa saúde e o bem-estar. Olfação, o sentido do olfato. A olfação é o sentido responsável pela detecção e a interpretação dos odores do ambiente. Ele desempenha um papel fundamental na identificação de substâncias químicas dispersas no ar. Além disso, ele está diretamente relacionado à gustação, distribuindo a percepção dos sabores dos alimentos. As principais estruturas envolvidas é a cavidade nasal, o local onde as moléculas odofaríngeas elas entram e interagem com os receptores sensoriais, os neurônios olfatórios, que estão localizados no epitélio olfatório da cavidade nasal. Esses neurônios eles possuem prolongamentos chamados de cílios olfatórios, que contêm receptores específicos para moléculas odofaríngeas. Os nervos olfatórios, que são responsáveis por transmitir os impulsos elétricos gerados pelos neurônios olfatórios até o córtex renal, o córtex olfatório do cérebro, e o córtex olfatório, que é a região do cérebro responsável pelo processamento e interpretação dos odores percebidos. As células especializadas, os neurônios olfatórios, que são as células sensoriais altamente especializadas que possuem receptores específicos para as moléculas odofaríngeas. Essas moléculas, elas, quando inaladas, elas interagem com esses receptores, desencadeando um sinal elétrico. Os neurônios receptores olfatórios, que são moléculas sensoriais primárias, que possuem prolongamentos chamados de dendritos, que contêm cílios olfatórios mergulhados no muco nasal. E os cílios contêm proteínas receptoras específicas que se ligam às moléculas odofaríngeas, iniciando o processo de transdução do sinal, que quando o odor ele se liga ao receptor específico, ocorre uma cascata de reação bioquímica que gera um potencial de ação que é transmitido pelo nervo olfatório até o cérebro. Aqui as principais estruturas. Sobre as células especializadas, neurônios olfatórios são células sensoriais altamente especializadas que possuem receptores específicos para as moléculas odofaríngeas. Essas moléculas, quando inaladas, elas se ligam a receptores desencadeando sinal elétrico. Os neurônios receptores olfatórios são células sensoriais primárias que elas possuem prolongamentos chamados de dendritos, os quais eles contêm cílios olfatórios mergulhados no muco nasal. Os cílios, eles contêm proteínas receptoras específicas que se ligam a moléculas odofaríngeas, iniciando um processo de transdução do sinal. Quando o odor ele se liga ao receptor específico, ocorre uma cascata de reação bioquímica que gera um potencial de ação transmitido pelo nervo olfatório até o cérebro. As células basais, que são células troncos localizadas no epitélio olfatório e são responsáveis pela regeneração dos neurônios receptores.
como os neurônios olfatórios têm a vida útil curta, quando ocorre essa exposição constante à substância química, as células basais elas garantem a sua reposição ao longo da vida e as células de sustentação ou suporte, que fornecem o suporte estrutural e metabólico aos neurônios receptores olfatórios. A organização e a transmissão do sinal. Os neurônios receptores olfatórios, eles projetam os seus axônios através da placa cribriforme do osso etimoide, formando sinapse nos glômerulos do bulbo olfatório. Cada glômerulo recebe informações de um neurônio com o mesmo tipo de receptor, permitindo a codificação precisa dos odores. Os sinais, eles então seguem pelo trato olfatório até o córtex olfatório, onde ocorre a percepção consistente do cheiro. O processo fisiológico da olfação, ele ocorre com a captação das moléculas odorfaríngeas, ou seja, as moléculas de cheiro elas ficam dispersas no ar, entram na cavidade nasal durante a inalação e depois disso elas se dissolvem no muco que reveste a região da cavidade nasal. Então, ocorre a ativação dos neurônios olfatórios. Então, as moléculas odorfaríngeas elas se ligam aos receptores presentes nos cílios olfatórios dos neurônios olfatórios. Então, essa ligação ela desencadeia uma cascata de reações bioquímicas que vai gerar um potencial de ação nos neurônios olfatórios. O terceiro passo seria a transmissão dos sinais ao cérebro. Ou seja, os impulsos nervosos gerados pelos neurônios olfatórios, eles vão ser transmitidos pelo nervo olfatório até o cérebro. Esses sinais eles são direcionados pelo bulbo olfatório até o córtex olfatório, onde ocorre a sinapse e o processamento inicial das informações. O bulbo olfatório vai enviar os sinais do córtex olfatório, onde os odores eles vão ser interpretados e identificados. A patologia, anosmia, que é a perda total ou parcial do olfato. Então, isso pode ser causado por infecções respiratórias, como sinusite, traumas na cabeça, exposição a substâncias químicas ou doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson, e ela também foi um sintoma comum da Covid-19.